Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui mais uma vez para mais uma super dica de leitura para vocês, tanto para você calvinista ou você arminiano. Essa obra vai ajudá-los, tá? Armínio, um estudo da Reforma Holandesa, escrito pelo maior biógrafo de Armínio, Karl Banks. Karl Banks. Karl Banks, PhD, tanto em teologia como em filosofia, também era músico, historiador, e esse livro aqui, ele vai tratar sobre Armínio em três perspectivas. Armínio, um aluno, o pastor e o professor. Vai falar do nascimento até a sua morte em 1609. Armínio ele morreu com 49 anos, morreu novo. Então ele trata de uma maneira extensiva, ponto por ponto, cada detalhe da vida de Armínio, os seus debates, juntamente com seus inimigos, tá? William Perkins, ele combate duramente o supralapsarianismo, que é aquela ideia que tinha, até hoje se defende, né, de alguns calvinistas, que os decretos de Deus aconteceram antes da queda, antes da queda do homem, antes da criação do mundo. Deus havia decretado tudo, já havia decretado tudo. Quem ia ser salvo, quem não ia ser salvo, né? Tudo que acontece na terra acontece pelo decreto de Deus. Essa é a ideia também muito propagada por Teodoro de Beza, que foi o sucessor de João Calvino em Genebra e foi aquele que sistematizou João Calvino, vamos se dizer assim. E Armínio foi totalmente contra a ideia supralapsariana. Ele trata aqui também o Karl Banks. E abrindo aqui para vocês verem rapidamente o sumário dessa maravilhosa obra. Para mim, a melhor obra sobre Armínio em português. Não tem uma obra melhor, na minha opinião. Então, ele trabalha em três partes, como eu falei, três partes para vocês. Como eu falei aqui, a parte 1, aluno, a parte 2, o pastor, e a parte 3, o professor. Aqui, ó, a parte 1, aluno. Nascimento dele, fala da destruição da sua cidade natal, Oldewether, estudos em Leiden, depois ele vai ser reitor lá em Leiden, tá? A influência de Petrus Ramos, aqui, ó, Teodoro de Beza, o sucessor de Calvino, lá em Genebra. Então ele fala sobre tudo aqui, sobre eleição, predestinação, a expiação de Cristo, a morte de Cristo, o livre-arbítrio, tá? Tudo em relação à soteriologia, que foi os debates com seus inimigos, né? Que a maioria, como William Perkins, distribuiu vários folhetos, né? Vários folhetos sobre ele, sobre Armínio, mentindo sobre Armínio. Foi um canalha, William Perkins, né? Um apelão que não aguentava os debates com Armínio e começou a apelar, divulgando mentiras sobre Armínio. Então aqui é a primeira parte, o aluno, né? A segunda parte, o pastor. Armínio, você vê nos seus comentários a parte pastoral, né? Ele era um pastor, um aconselhador, um grande pregador. Então está aqui, ó. Armínio, o pastor. Creio que vocês estão lendo aí, que é a primeira rodada de debates, ele defendendo suas teses e indo contra a ideia supralapsariana, seus trabalhos pastorais, teologia em Amsterdã, Romanos 7, teologia em Amsterdã, Romanos 9, a conferência com Júnior, onde saiu aquele livro que em português que o Carlos Augusto Vailate prefaciou. E
eu postei aqui no canal também, né? Postei aqui no canal sobre a interpretação dele de Romanos 9. A teologia em Amsterdã, a análise do panfleto de Perkins, que eu falei para vocês que William Perkins, que era um inimigo gratuito, né, de Jacó Armínio, começou a divulgar panfletos sobre sobre Jacó Armínio, mentindo sobre ele, né? Era um canalha, essa é a verdade. Então, essa é a parte 2, o pastor. A parte 3, o professor, que ele foi tanto reitor em Leiden, pastor, como também ele foi professor, um grande professor, tá? Que é questões de igreja e Estado, o convite para Leiden, a vida em Leiden, os primeiros anos de ensino, continuação dos debates. Ele sempre foi importunado em defender que ele era contra as ideias fatalistas dos seus inimigos. Não vou falar colegas porque não eram colegas, né? Fizeram de tudo para ver o mal dele. A trégua e o sínodo nacional, polarização na igreja e no Estado, a declaração de sentimentos, tem um livro exclusivo sobre isso, já postei aqui para vocês esse livro, Armínio e suas declarações de sentimentos, onde ele aborda aquilo que eu já falei, eleição, predestinação, livre-arbítrio, toda a questão que envolve a soteriologia, e o seu último ano, que foi a 1609, né, onde ele morreu. A Teologia de Armínio Revista, você vê que ele vai falar um pouquinho do Sínodo de Dort, Predestinação, Epílogo, Bibliografia e o Adendo. São quase 441 páginas sobre a vida desse grande teólogo, né, escrita pelo maior biógrafo de Armínio, Carl Banks. Carl Banks. É um livraço. Um livraço. Tá? No começo aqui ele trabalha com uma pequena cronologia. Vem trazendo aqui coisas sobre a Reforma Protestante, Lutero. Tá interessantíssimo isso aqui. Aqui sempre tem as notas de rodapé aqui embaixo. Muito boas essas notas de rodapé nas páginas, tá? Aqui tem algumas fotos, né? Algumas fotos, que é os detalhes do mapa de Amsterdã impressos na época de Armínio, né? Hoje Amsterdã é a capital da Holanda. Então essas fotos são interessantes em algumas páginas. Muita coisa esse material fala, gente. Muita coisa mesmo. Sobre Armínio, tá? E sua teologia. Como Armínio pensava. Tá? Essa parte é muito boa. Como Armínio interpretava Romanos 7. Tá? Aqui, ó. Ensino equivocado acerca de Romanos 7, pelo fato de ele não seguir Calvino e Beza em aplicar a passagem ao homem regenerado. Então ele trabalha aqui Romanos 7, indo contra as ideias de João Calvino e Teodoro de Beza, que foi sucessor de Calvino ali em Genebra. Então é um livraço mesmo. Tá? Eu indico com prazer a maior biografia de Armínio que nós temos aqui, escrita por Carl Banks, Armínio, um estudo da Reforma Holandesa. Se você gostou de mais uma dica, deixa aí nos seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino para receber todas
as notificações, deixe o seu joinha, o seu like, divulgue o canal para os seus amigos, colegas, para nós chegarmos a 1000 inscritos ainda esse ano, ok? Deus abençoe. Se você puder, adquira essa obra, tanto você arminiano quanto você calvinista, para não falar besteiras, né? Para não falar besteiras. Você conhecendo o que de fato Armínio ensinou e pregou, ficará muito mais fácil. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.